texto que nós desejamos expor nessa noite nos ajudará a compreender como poderemos ter uma vida frutífera. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, os versos de 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 15, os versos de 1 a 12. Diz assim as Sagradas Escrituras: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu nome, assim como também tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra. Reconhecemos que somos limitados, incapazes de compreendê-la e também de praticá-la. Por isso nós carecemos da direção, da unção, do poder do Espírito Santo agindo livremente na minha mente, no meu coração, no coração dos meus irmãos, no coração da Tua igreja, para que juntos sejamos edificados pela exposição da Tua palavra nessa noite. É assim que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, no Evangelho de João, a narrativa do ministério público de Jesus, ela se encerra no capítulo 12. Do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus reserva um tempo com os seus discípulos e começa a dar-lhes os seus últimos ensinamentos antes da sua morte. Começa dando-lhes a maior lição de humildade, lavando-lhes os pés no capítulo 13, passa pelo conforto aos seus corações no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, promete-lhes que não os deixariam órfãos no capítulo 16, mas que enviaria o Consolador, e termina fazendo uma linda oração pelos seus discípulos no capítulo 17. Dentro dessa narrativa de despedida de Jesus, nós pulamos propositadamente o capítulo 15. Nesse capítulo, Jesus instrui aos seus discípulos sobre como ter uma vida de intimidade com Ele.
E ele usa a metáfora de uma videira, seus ramos e seu fruto. De fato, irmãos, esse mesmo texto de João 15, Jesus nos diz que Ele nos escolheu para darmos frutos. Foi Ele quem nos escolheu com um objetivo, de darmos frutos. E então, como podemos dar fruto? Como poderemos então ter uma vida frutífera? Verso 1, Jesus se coloca, se autoafirma como a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Essa é a sétima expressão que Jesus usa sobre si mesmo, eu sou. Essa era uma expressão muito conhecida entre o povo judeu, porque foi essa expressão que Deus mandou que Moisés dissesse a Faraó, quando ele perguntasse quem te enviou para libertar o povo do Egito. Moisés deveria dizer a Faraó, eu sou, me enviou. Então essa era uma expressão conhecida pelos judeus. Então no Evangelho de João nós encontramos Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para tornar completa as suas autoafirmações sobre eu sou, pela sétima vez, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus usa essa expressão também de videira verdadeira, certamente porque no Antigo Testamento, alguns profetas compararam o povo de Israel com uma videira. Profetas Jeremias, profeta Isaías, profeta Ezequiel, o salmista Asaf comparou o povo de Deus como o povo de Israel como uma videira. E a maioria dessas passagens que nós encontramos no Antigo Testamento enfatiza o fato de quanto essa videira é favorecida e privilegiada, mas também o quanto ela é rebelde e se distancia do seu agricultor. Veja o que nos diz Isaías. Ele diz, cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinda. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque para prensar uvas. Mas veja o que ele termina dizendo sobre essa videira. Isaías capítulo 5, versos 1 e 2. Ele esperava que essa videira desse uvas boas, mas ela deu uvas azedas. No texto de João, em que Jesus afirma, eu sou a videira verdadeira, Jesus é a figura central desse texto. Em contraste com o fracasso de Israel, apontado por Isaías, ele declara, eu sou a videira verdadeira, ou seja, aquela para a qual Israel devia apontar, ou apontava, mas cujos frutos foram azedos. Eu sou a videira verdadeira, que é aquela que produz o bom fruto. O meu pai é o agricultor, aquele que lavra a terra, aquele que cuida da terra, aquele que cuida da videira, que se ocupa do cuidado com os ramos, para que eles produzam os frutos desejados por ele. Os versos de 2 a 8 desse texto de João capítulo 15, eles são tão profundos quanto desconcertantes para nós, porque eles tratam de algumas realidades centrais da fé cristã. E o propósito de Jesus nesse texto, nesses versículos de 2 a 8, é nos mostrar como o Pai trabalha na vida de seus discípulos, na vida de seus filhos, para que eles permaneçam nele, para que eles produzam bons frutos. A partir do verso 2 nós encontramos o processo de frutificar.
E Jesus apresenta aqui dois tipos de ramos: o que não dá fruto e o que dá fruto. E também nos apresenta como o Pai, que é o agricultor, trata cada um desses ramos. Primeiro, a metade, parte A do versículo, a primeira metade do versículo, ele diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. A grande pergunta é, irmãos, pode um ramo que está na videira verdadeira não produzir fruto, ser cortado e lançado fora? Em outras palavras, pode um cristão verdadeiro perder a sua salvação? Nós lemos no Evangelho de João, Jesus afirmando assim, João capítulo 6, verso 39: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. E João ainda diz, no Evangelho de João nós registramos também as palavras de Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as poderá arrancar da minha mão. O apóstolo Paulo, contribuindo com o ensino de Jesus, diz assim: eu estou convencido, quando ele escreveu aos Filipenses, que aquele que começou em vocês a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, irmãos, como podemos conciliar essas verdades? De Jesus dizendo que aquele ramo que não produz fruto será cortado e lançado fora. Algumas soluções podem ser apresentadas para a compreensão desse texto, como por exemplo, alguns acham que essa passagem diz respeito aos judeus que não creram em Jesus como seu Messias e o seu Salvador, não aceitaram Jesus como seu Salvador. Outros acreditam que essa metáfora se assemelha ao que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 11 da sua carta aos Romanos, comparando os judeus que não aceitaram Jesus como ramos que foram cortados, e os gentios que creram no Evangelho de Jesus como sendo os ramos enxertados na videira. Mas uma solução genuína, irmãos, para conciliarmos essas verdades, ela passa pelo que nós precisamos compreender acerca do que entendemos por um processo de conversão de uma pessoa. Somos inclinados a pensar que uma pessoa que uma vez tomou uma decisão de se tornar cristã, de publicamente afirmar que reconhece Jesus como seu Salvador, essa pessoa está salva ou é um ramo enxertado na videira verdadeira? Certamente nós podemos citar vários textos na Bíblia que justificam para muitos esse pensamento acerca da conversão. Por exemplo, quando Jesus encontra com Nicodemos, ele deixa claro assim: se você crer no Senhor Jesus, você será salvo. No episódio de Paulo e Silas, quando estavam presos em Filipos, você lembra dessa passagem? Quando ele foi liberto daquela prisão e o carcereiro queria se matar, Paulo e Silas, quase que em um jogral, afirmaram para ele assim: se você crer no Senhor Jesus, será salvo, não somente você, mas também toda a sua casa. Entretanto, irmãos, há muitas evidências nas Escrituras Sagradas que nos mostram que a verdadeira condição espiritual de uma pessoa deve ser observada não somente pelas suas palavras, mas especialmente pelo seu comportamento, pela sua conduta, pela sua forma de andar, pelo fruto que ele produz
no seu dia a dia. A verdadeira conversão, irmãos, pressupõe uma mudança genuína naquilo que o homem verdadeiramente é. Deus, Ele é o único capaz de julgar, de conhecer os corações. Nós somos capazes apenas, irmãos, de limitadamente julgar pela aparência, por aquilo que vemos no exterior de muitas pessoas. A parábola do semeador, ela nos ajuda a compreender essa verdade. Você lembra que ela disse que 4 tipos de terras são apresentados ali. A primeira é uma terra dura que nem sequer produziu planta. Vieram as aves e rapidamente comeram aquelas sementes. Das outras 3 terras que são usadas naquela parábola, uma até produz uma planta superficial, mas ela é infestada por espinhos e não sobrevive. E explicando aquela parábola aos seus discípulos, Jesus disse que algumas sementes são lançadas em terrenos e podem produzir frutos, mas duram pouco tempo por não terem profundidade, por não produzirem raízes. E quando surgem as tribulações, as dificuldades, as perseguições, logo eles abandonam aquilo que receberam. De fato, o que essa parábola nos mostra, irmãos, é que a conversão genuína, ela deve ser julgada ou compreendida, não por uma decisão impulsiva, emotiva, ou por qualquer aparência, mas pelos frutos apresentados em diversas colheitas. Como aquela única boa terra produziu frutos em diversas colheitas. O apóstolo João reafirma essa verdade quando ele trata daqueles crentes que estavam surgindo na igreja primitiva, e que ele diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade eles não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, eles teriam permanecido, mas eles saíram e agora estão produzindo ou ensinando falsos ensinamentos ou falsas doutrinas. Isto é o oposto, irmãos, completamente oposto do que o escritor aos Hebreus afirma sobre uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma conversão verdadeira. O escritor aos Hebreus diz assim: pois passamos a ser participantes de Cristo desde o fato que nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Quando nós olhamos esses textos, irmãos, nós percebemos quão perto alguém pode chegar da salvação aos nossos olhos, sem que nunca a tenham experimentado, sem que nunca tenham passado por uma verdadeira transformação de vida, sem que nunca tenham sido verdadeiramente regenerados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele pode crer no sentido de concordar com tudo que lhes for ensinado. Ele pode até passar por provações, ou por experiências, ou por testes que uma igreja séria possa lhes apresentar. Pode até ser batizado, pode fazer parte da liderança de uma igreja, pode até se tornar um cristão no sentido de que compreende e segue alguns ensinamentos de Cristo. Pode até apresentar uma aparência de vida piedosa. Nas Escrituras Sagradas nós encontramos um episódio assim, uma festa de Páscoa em Jerusalém. O próprio texto de João, no capítulo 2, ele narra que Jesus, depois de fazer vários sinais, vários milagres, o texto diz assim: muitos creram nele e o seguiram. Mas o texto continua dizendo que Jesus não se confiava a eles,
porque Jesus conhecia o coração deles. E o final do texto diz assim: não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito de qualquer um deles, pois ele bem sabia o que havia no coração de cada um deles. Você lembra, irmãos, que Judas foi aceito entre os 12 apóstolos. Ninguém nunca imaginou que Judas não fosse um dos apóstolos. Somente Jesus conhecia o seu interior. E Jesus, instruindo aos seus discípulos, disse: vocês tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm para vocês vestidos como cordeiros, mas dentro dele são lobos devoradores. Tenham muito cuidado com os seus ensinamentos, porque de uma árvore má não pode sair bons frutos. Tenham muito cuidado, e toda essa árvore má que não produz bons frutos será cortada. E Jesus termina dizendo aos seus discípulos: muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, nós profetizamos, fizemos tantas maravilhas em teu nome. E as palavras de Jesus para eles serão: nunca os conheci, vocês nunca foram meus, afastem-se de mim, porque vocês praticam o mal. Irmãos, certamente você e eu, nós já nos decepcionamos com alguém que aos nossos olhos parecia uma pessoa frutífera, canta bem ou cantava bem, prega bem ou pregava bem, faz muito sucesso na mídia, atrai muitos seguidores, a nossa percepção parece alguém que está ligado à videira verdadeira. Confesso a você que também já me questionei muitas vezes: mas Senhor, como é que pode alguém assim ter um crescimento tão grande, igrejas assim que produzem ou que pregam o evangelho que não estão de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas? Como pode, Senhor, ter um crescimento tão grande? Já me questionei sobre isso, irmãos. Eu só encontrei uma explicação: o poder da palavra não depende da voz que a proclama, depende unicamente do poder do Espírito Santo, depende unicamente da voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, diz assim: olha, tem pessoas entre vocês que pregam por ambição, por egoísmo, por motivos próprios. Não importa se eles estão pregando assim, o importante é que o evangelho de Cristo está sendo pregado. O poder da palavra não está na voz daquele que proclama, mas unicamente no poder do Espírito Santo. A segunda metade do verso 2, João nos mostra o ensinamento de Jesus sobre como ele trata o ramo que dá fruto. E ele diz assim: todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. O agricultor sabe da necessidade de podar os ramos da videira, para que eles não cresçam de forma desordenada e que impeçam da videira de receber a luz e a água para que daqui precisam para produzir fruto. Segundo aqueles que trabalham na agricultura, a viticultura, ou o cultivo de videiras, é uma das áreas mais difíceis de se cuidar. A grande pergunta agora, irmãos, é: que natureza de fruto Jesus está falando? De que fruto Jesus está dizendo que ele vai podar os ramos para que ele produza mais fruto? Alguns querem definir esse fruto como a quantidade de vidas que alguém consegue conduzir a conhecer a Jesus, ou a quantidade de pessoas a quem você evangeliza, a quem você discipula, coisas dessa maneira. Outros sugerem que se trata do fruto do Espírito Santo que nós estudamos aqui,
descrito por Paulo em Gálatas 5, e eu gosto de pensar sempre, quando eu penso no fruto do Espírito Santo, em uma romã, que é um fruto, mas você abre assim e sai tirando os seus gomens de cada um separadamente. Foi assim que nós estudamos no mês de janeiro os 9 aspectos de um fruto que a gente poderia tirar de dentro de uma romã. Talvez possa se referir a esse fruto, mas eu queria extrair desse próprio texto que o fruto que Jesus se refere vai além dessas possibilidades. Olhando para esse texto, podemos compreender que Jesus fala de como trata de um crente que deve viver em conformidade com o Evangelho de Cristo Jesus, com a sua vontade para a sua própria vida, para que possa produzir o fruto desejado pelo Senhor Jesus. Primeiro fruto que nós podemos encontrar nesse texto, verso 7, uma oração respondida. Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Sim, irmãos, essa é uma promessa dada por Jesus aos seus discípulos. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É uma promessa, sim, mas perceba que essa oração respondida é fruto de uma vida com intimidade com Jesus. Não somente permaneçam em mim, mas também as minhas palavras permaneçam em vocês. Em palavras mais simples, é necessário que você não apenas creia naquilo que eu tenho lhes ensinado, mas é necessário, é essencial, é indispensável que você viva, pratique aquilo que eu lhes tenho ensinado. Não apenas permaneçam em mim, mas as minhas palavras precisam permanecer em vocês. Se andamos com Ele, irmãos, se permanecemos nele, certamente oraremos segundo a vontade dele. As palavras tudo o que pedirem lhes será concedido não significa que todos os nossos desejos serão supridos pelo Senhor Jesus, mas tudo aquilo que orarmos ao Senhor, que esteja de acordo com a sua vontade, com os seus propósitos, Ele nos promete que nos atenderá. Irmãos, muitas vezes nós não compreendemos as circunstâncias difíceis que enfrentamos em nossas vidas, mesmo como cristãos. Enfrentamos lutas, enfermidades, dificuldades nos nossos relacionamentos, dificuldades financeiras, passamos por diversas provações. Possivelmente, irmãos, Deus esteja nos podando para que sejamos capazes de produzir mais fruto. Você e eu, certamente, já experimentamos essa realidade quando nós estamos mais fragilizados, enfrentando as lutas mais difíceis. São nesses momentos que nós buscamos mais ao Senhor. São nesses momentos que nós oramos mais ao Senhor. São nesses momentos que nós buscamos mais a palavra do Senhor. São nesses momentos que nós procuramos mais os irmãos para nos aconselhar e para caminharmos juntos. Nem que seja para questionarmos ao Senhor, mas quando nós passamos por essas dificuldades, quando o Senhor está nos podando, e a poda dói, a poda sangra, a poda nos produz alguns desconfortos, mas certamente produzirá frutos
para a glória do Senhor Jesus. Segundo fruto, ou segundo aspecto do fruto que podemos extrair desse texto, em que Jesus nos fala, é o amor pelo nosso irmão. Os versos 9 e 10, Jesus diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus aqui mais uma vez se coloca como o único mediador entre o Pai e o homem. E nós, os seus discípulos, os seus filhos, Ele é o mediador do amor do Pai pelos seus discípulos. O Pai, que é o agricultor, o texto nos diz, cuida da videira, e a videira ama os seus ramos. Isso não significa que o Pai não nos ame, mas significa que os ramos não têm lugar no jardim do Pai se não estiverem enxertados na videira verdadeira. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Assim como Jesus permanece no amor do Pai, nós precisamos permanecer no amor do Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus permanece em obediência ao Pai, assim nós precisamos permanecer na obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus. Na primeira epístola de João, ele escreveu assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mais uma vez, esse texto que João nos escreve nos prova que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não podemos amar aos que nos amam. Sem Ele nós não podemos amar aqueles que não nos amam. Sem Ele nós não podemos amar nem sequer a nós mesmos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus não é uma resposta, o amor de Deus por nós não é uma resposta do nosso amor por Ele. Pelo contrário, irmãos, o nosso amor a Deus e o nosso amor ao nosso irmão nada mais é do que uma resposta ao amor de Deus por nós. O amor que demonstramos a Deus e demonstramos ao nosso irmão é um reflexo, ou melhor, é um refluxo do amor de Deus por nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o segundo fruto que eu encontro nesse texto, que Jesus espera que o ramo que é podado por Ele produza: amor por seus irmãos. Muitas vezes não é fácil amar o nosso irmão. Na verdade, sejamos sinceros, nunca é fácil. Nunca é fácil amar os nossos irmãos. Imagina amar aquele que não nos ama. Mas Jesus diz assim: vocês devem amar como eu amei. Vocês devem amar como eu amei. Se você lembra, Jesus escolheu 12 homens para caminhar próximo com eles. Dedicou o seu ministério àqueles 12 homens. Dentre aqueles, um o traiu, um o negou, um não creu na sua ressurreição. Os seus 3 melhores amigos o deixaram sofrendo sozinho no jardim, suando gotas de sangue, e eles dormiam. Mas Jesus disse assim: como eu amei, como eu vos amei, assim vocês devem também amar uns aos outros. Este é o amor que nos distingue como cristãos. E Jesus disse aos seus discípulos: se vocês amarem assim,
vocês serão reconhecidos como os meus discípulos, somente se amarem assim uns aos outros. E esse amor, ele é fruto, irmãos, unicamente de uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Como nós temos percebido, irmãos, a nossa relação com a videira verdadeira. Como nós podemos perceber que temos permanecido em Cristo, temos crido naquilo que Ele nos ensinou, temos crido naquilo que Ele nos prometeu, e como nós nos enxergamos, irmãos, que a palavra dEle permanece em nós, ou seja, como nós temos reproduzido aquilo que Ele nos ensinou, como nós temos vivido aquilo que Ele nos ensinou, como nós temos demonstrado ao mundo ao nosso redor que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, pelo amor que demonstramos aos nossos irmãos. Como nós temos buscado permanecer no Senhor, como nós temos dedicado a nossa vida de leitura da palavra do Senhor, como nós temos buscado a intimidade em oração com o Senhor, como nós temos permanecido para produzir o fruto que o Senhor espera de cada um de nós. Eu gostaria de concluir, irmãos, essa exposição voltando aos versos 4 e 5, quando Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis fazer coisa alguma. Perceba que nesses 2 versículos, o verbo permanecer é repetido por 5 vezes. Permanecer. Aquele que permanece, ele frutifica. Aquele que permanece, as suas orações são respondidas. Aquele que permanece no Senhor Jesus e as suas palavras permanecem nele, ama o seu irmão assim como Cristo nos amou. E dessa forma, Jesus afirma para os seus discípulos e para nós nessa noite: o Pai é glorificado quando as nossas orações são respondidas, quando amamos o nosso irmão. O Pai é glorificado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. É fato, irmãos, que ninguém pode entrar no reino dos céus sem um novo nascimento. Entretanto, uma vez no reino de Deus, ninguém pode dar fruto a menos que permaneça em Cristo, a videira verdadeira. Essas são premissas absolutas e negociáveis do Evangelho de Jesus Cristo. Esperar que um homem produza frutos espirituais sem que esteja em Cristo é tão absurdo, irmãos, quanto esperar que um ramo que foi cortado e foi lançado fora produza uvas doces e agradáveis. Essas palavras, elas parecem que soaram tão fortes e tão assustadoras aos discípulos de Jesus, que Jesus precisou dizer-lhes assim no verso 11: eu tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus expressava ali a sua verdadeira alegria em permanecer no Pai, em obedecer ao Pai, e desejava que essa mesma alegria
também fosse presente na vida dos seus discípulos, também seja presente na nossa vida como povo de Deus, como seus discípulos, como seus filhos. E todos nós sabemos, irmãos, que os nossos momentos de maiores alegrias não dependem das circunstâncias agradáveis que podemos experimentar ou viver, mas o fato de permanecermos em Cristo, de estarmos vivendo uma vida de obediência com o Senhor, de o fato de termos intimidade com o Senhor, de que a sua palavra permaneça no nosso coração, no nosso viver. É isso que produz alegria no nosso coração. Podemos até passar por dificuldades, lutas, provações, enfermidades, muitas dificuldades, mas a alegria que surge no nosso coração é fruto de uma intimidade com o nosso Senhor Jesus, de permanecer nele e as suas palavras permanecerem no nosso coração. Jesus experimentou uma vida plena e frutífera em obediência ao seu Pai. As suas orações foram respondidas, até aquela última que ele fez: se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja a tua vontade. Todas as orações do Senhor Jesus foram respondidas. O Senhor Jesus amou os seus discípulos, amou-os até a sua morte. Amou também aqueles que não o amou, aqueles que o desprezaram, amou aqueles que o crucificaram. E assim Jesus permaneceu obediente ao seu Pai e às suas palavras e aos seus ensinamentos por toda a sua vida. E é isso que Ele espera de cada um de nós, que permaneçamos nele e as suas palavras permaneçam em nós. E é isso que Ele nos diz nessa noite, irmãos: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Amém? Baixe a sua cabeça, responda ao Senhor aquilo que você foi ministrado nesta noite.